Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês, né? Espero que estejam todos bem, com saúde e disposição. Porque comigo está, pela primeira vez, estou mais ou menos, né? Nesse período de canal agora, pela primeira vez, estou bem mais ou menos, né? Mas por que que eu estou assim, né? Inclusive isso tem assunto direto com o que eu vou falar hoje, então não saia daí. Hoje, gente, eu pretendo falar aqui no canal sobre autismo e sensibilidade em várias coisas, em várias ocasiões, mas principalmente em duas. Relacionamentos, que eu já falei uma vez aqui no canal, mas vou repetir, né, com um pouquinho mais de detalhes. E a outra que eu esqueci. Ah, lembrei. Né? Relacionamento, sensibilidade do autismo em relacionamentos e conversa, né? Porque por mais que eu seja essa pessoa bem sincera, educada, comunicativa aqui no canal, eu não sou muitas vezes isso na vida real. A gente tem vezes que eu realmente travo de raiva mesmo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, vamos começar. Primeiro é importante a gente debater, que eu já falei aqui no canal sobre autismo e relacionamentos, né? Teve até um vídeo, né, com esse título, mas eu achei que esse vídeo, ele ficou completo, acho que vai fazer até mais sucesso do que esse que eu vou gravar agora, mas eu acho legal complementar algumas coisas, né? Que eu achei que na época eu achava, mas hoje em dia eu já acho outra coisa, né? Como eu disse, e até outros vídeos falam, né? Que existe uma diferença gigantesca, quase astronômica, entre homem autista e mulher autista. O homem autista, ele tem dificuldade em conversar, muitas vezes ele tem aquelas resistências, aquelas características típicas do autismo, mas pelo menos ele é autêntico, ele é bem autêntico, quesito nele que as pessoas gostem do jeito que ele é, que nem sempre acontece, mas enfim. Já a mulher autista é bem diferente porque ela usa um masking, que ela tem essa condição e disfarça isso para ser aceita pelo grupo. E disfarça tão bem para as pessoas, né? Porque para ela é uma mutilação interna muito forte, né? E o que acontece? Na hora de conversar com um homem e uma mulher, né, no relacionamento, o homem ele sai bem na frente no quesito de autenticidade, de ser autêntico, de ser ele mesmo. Mas na hora de puxar um papo, né, de uma conversa padrão, né, digamos assim, né, conversa besteira de negócio, política, sei lá, aí a mulher pensa de lavar do homem. E por isso que a mulher autista muitas vezes consegue um relacionamento mais cedo que o homem autista, né, porque ela sabe desmascarar bem isso, né, é uma mutilação para ela ser aceita. Aí quando ela vai, né, casar, ter filho, namorar de verdade, o homem, né, neurotípico, né, vê a mulher neuroatípica com dificuldades, com coisas assim, né, difíceis, diferentes, né, ele percebe que a mulher autista sente, reage de forma diferente e ela muitas vezes entra em relacionamentos abusivos, relacionamentos nada legais, né. Tem vídeo aqui no canal de mulheres autistas com esse tipo de relato, é bem triste. Enquanto isso, o homem autista, por mais triste que não esteja com nenhuma garota, tá livre de todo esse tipo de abuso e provavelmente investindo no negócio dele e tal, tendo mais condições de independência do que a mulher autista nesse quesito. Então, é uma historinha bem simples, mas que conta bastante coisa. Porque você, homem autista que me acompanha, tem uma coisa que você deve ter olhado e ficado estressadíssimo, né? Você, homem autista, e eu também como um homem autista, né, que quer muito ser aceito do jeito que é, quer muito ser assim aceito do jeito que gosta de ser, né? Ser genuíno e ser respeitado por isso. E quando você vê pessoas em relacionamentos, mulheres neurotípicas e neurodivergentes em relacionamentos, e você está sozinho, isso é uma coisa bem triste de se ver, né? E eu também fico muito triste, irritado de ver isso, né? Irritado mesmo. Por isso que recentemente no meu trabalho eu tive duas crises de raiva por causa disso. Mulher gostando de, né, ver roupa e tal, né? Provando. Né? Não tem nada de errado nisso, que elas provam exatamente no cantinho
né, que é meu refúgio da loja, né? Toda vez que estou estressado, eu vou para um canto escondido da loja. É nesse canto que as mulheres se trocam, se vestem e tal, enfim. E aí, como eu perdi esse cantinho recentemente, eu subo para cima, né? Tem 2 andares a loja. E aí eu fico lá, né, passando calor, ouvindo música negativa e tal, até poder abaixar. E quando eu desço, tá mais ainda lotada a loja. Eu volto para cima, tudo culpa, não é culpa, né, mas tudo, né, interligado e até relacionado com esse tipo de assunto, porque realmente está muito difícil ver isso, né, acontecendo. E eu vejo isso acontecendo com muita frequência, homens percebendo que as mulheres não estão querendo mais ficar muito, né? Enfim, não quero entrar muito em detalhe de Lei Maria da Penha e coisas do tipo, não quero entrar nesse tipo de mérito, mas eu acho muito válido a gente ver que muitos homens que estão nessa nesse cenário, né, nesse estado de espírito de vida, e eu pude concluir uma coisa bem triste, mas muito verdadeira, que inclusive até outros vídeos de melhoria pessoal me ensinaram. Esses vídeos, né, de melhoria pessoal, que eu não gosto de alguns, mas me ensinaram muita coisa. E tem uma coisa que eu entendi, que é duro dizer isso, mas é verdade. Não é uma coisa tipo, ah, você é um Shed gigante, então você vai conseguir chuva de mulheres. Você é um beta, então você não vai conseguir mulher nenhuma. Não é isso. O que eu quero dizer, gente, né, principalmente homens que me assistem, mulheres que me assistam, dedicado para autistas esse vídeo, você, principalmente o homem autista, tá? Principalmente você, homem autista que me acompanha, se você está nesse estado de espírito, né, negativo, que não consegue entender as coisas, tá passando um momento difícil de hormônio e tal, vendo mulheres neurotípicas e neurodivergentes conseguindo namorados e você sem nada, não fique triste por isso. É natural ficar triste com isso, eu sinto isso muitas vezes, mas o que eu aprendi que ao invés de focar essa energia para, né, esse tipo de coisa, né, para, como é que fala, para esse lado negativo da coisa, ao invés de ficar focando em tudo isso, foque no seu literalmente na sua melhoria pessoal. Foque em estudar, se especializar, se exercitar, foque em fazer tudo isso, aí biologicamente falando, por volta dos 24, 25 anos, porque o homem só amadurece por completo, o córtex pré-frontal do homem só amadurece com 20 e poucos anos de idade, né? Nesse futuro, né, que você já está mais estável financeiramente, com um que minimamente definido, o meu ainda não está muito, mas ainda assim está começando, mas enfim. Quando você estiver nesse futuro, aí você talvez, acho que vai ter mais chance de conseguir uma namorada, porque você vai ter investido em você mesmo, estar feliz com você mesmo, e aí sim pessoas vão querer ficar com você, né, conversar com você, porque você vai ter uma aura muito positiva, sobre não sobre os outros, sobre você mesmo. Então o importante é, primeiro de tudo, a primeira coisa de tudo é sempre se amar, se valorizar e se respeitar, coisa que eu ainda não tenho, estou desenvolvendo ainda, mas eu tenho essa consciência que eu preciso me respeitar e me amar, né, para conseguir isso. Então, tudo isso foi a primeira coisa que eu quero falar, que eu falei para vocês, né, que principalmente para homens autistas, né? E a segunda coisa, mais ou menos importante, é mais ou menos um anúncio, né, no canal. Eu sei que agora tá muito difícil gravar, né? Tanto que o vídeo era para ter saído 2 vídeos ontem e 2 hoje. Eu só tô gravando um hoje. Porque eu tô focado nos meus estudos, né? Focado em trabalho e tal, né? Mas o que eu quero dizer é que eu tô focado em tudo isso porque eu quero muito futuramente aqui no canal criar vídeos filmes, né? Vídeos de 30, 40 minutos como se fossem curtas metragens, né? Todos eles inspirados em clássicos do cinema, né? Assim, né? Fazer filmes amadores. Eu acharia super legal eu tentar fazer isso pro canal, porque vai ser produções grandinhas até, não vai ser nenhuma coisa hollywoodiana e nenhuma coisa de baixo orçamento, vai ser uma coisa média, média para baixo vai, né? Então eu acho que vai ser bem interessante esse projeto, né, de fazer filmes futuramente. Só estou esperando eu arranjar equipamentos melhores, condições melhores, que é isso que inclusive eu estava estudando hoje no meu curso. E eu acho que é isso, gente. Só um minutinho, por favor.
aqui, propor. Só para relembrar é que você, principalmente homem autista que me acompanha, não fique triste se você não tá, né, feliz com você, se você se sente meio gordinho assim, né? Não fica com nenhuma garota e tal, né? Não fique triste, né? Apenas persista em você, né? Melhore você mesmo, estude, se especialize, trabalhe, faça exercício e tal. Invista em você mesmo. Aí quando você estiver próximo dos 24, 25 anos, mais ou menos, que é a idade que o córtex pré-frontal do homem já está 100% amadurecido por definição biológica, aí com certeza a gente vai ter muito mais autoestima, vai ter muito mais. Vai ter muito mais autoestima, vai ter muito mais recurso, né? Principalmente interior, para conseguir pessoas boas ao nosso lado. Isso eu posso garantir a vocês. Talvez não seja o melhor ditado que eu já tenha dito aqui, mas é o que eu acho. Pelo menos é isso que eu aprendi. E espero ter ensinado vocês também. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Fiquei muito feliz. Né? Esse vídeo eu já queria fazer há um bom tempo, né? Então, muito obrigado por tudo. Fiquem todos em paz, com uma ótima tarde. Deixa o like, se inscreva no canal se vocês gostaram. Compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem esse trabalho, esse projeto, que futuramente vai ter até filmes ou curtas, né? E é isso. Muito obrigado por tudo. Fiquem todos em paz. E é isso. Até mais. Agora eu vou caçar passarinhos.